Está no coração de Deus a evolução. Deus é um Deus que gosta disso, tá? Então, capítulo 1, nós vamos ler. Eu gostaria que a Mariana lesse o capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-o sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? O versículo que eu quero é esse. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja sobre a terra. Nós precisamos analisar com detalhes, dentro da palavra de Deus, aquilo que são conselhos que Deus está nos aconselhando, seja através do profeta, através dos servos dele, ou o relato do livro de Gênesis, Deus falando. Nós precisamos discernir o que são conselhos e o que é uma ordem. Aqui Deus está dando uma ordem. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, ele os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Foi uma ordem divina. Então, Deus, Ele dá para nós a clareza da sua vontade, a clareza do seu desejo. Ele quer que nós venhamos nos firmar naquilo que Ele declarou a respeito de nós. Deus não quer que vivamos uma vida com o sei lá, o talvez, eu acho, sei lá, será que Deus quer? Será que isso é para mim? Será que eu mereço? Enfim, um número de interrogações pairam na mente do ser humano. Do ser humano que vive uma vida fora da presença de Deus, isso seria até normal, porque ele desconhece as promessas, as ordens divinas. Mas para mim e para você, não é algo normal, seria algo assim negligente da nossa parte, a falta de uma observância realmente do querer de Deus para a minha vida, a falta de um entendimento de saber qual é o desejo de Deus para mim, qual é o plano de Deus para mim, que veio desde o início. Sede fecundo, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai, sujeitai. Deus criou o homem, amado, para o representar. Você foi criado para representar a Deus. O reino dos céus foi trazido à terra
depois da queda, através de Jesus Cristo. Ele trouxe o reino, ou seja, o diabo dominando a humanidade devido ao pecado, Jesus veio à cena e trouxe o reino, estabeleceu o reino. É chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Eu trouxe ele para a terra. Eu quero implantar esse reino aqui também no coração dos homens, porque o desejo de Deus antes era que Adão e Eva desenvolvesse, e eu não sei até onde chegaria isso, essa que é a verdade. Como seria esse mundo? Adão e Eva não tivessem saído da presença de Deus, não tivesse pecado. Mas a história mudou. A história é essa que nós sabemos. Então Jesus entrou em cena. Ele entrou em cena e veio trazer o reino de Deus. Mas essa palavra que ele deu a Adão e Eva, ela não parou por causa da queda, de maneira nenhuma. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai, sede fecundos. Ou seja, todas essas palavras que nós vemos aqui está relacionada a uma evolução. Nós vemos aqui, primeiramente, fomos criados à imagem do Pai. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados com as características de Deus. Essa que é a verdade. Por isso que Jesus veio como um homem. Ele veio como um homem. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Jesus veio estabelecer esse reino. E esse reino é um reino que agora ele age, ele iniciou no coração dos homens. Jesus veio trazer o reino e implantar esse reino no coração dos homens. O que é o reino no coração dos homens? É o governo de Deus. Quando se fala de reino, se fala de governo de Deus. Deus governando a sua nação, o seu povo, a partir do interior do homem, a partir do espírito do homem. O homem interior. O homem interior. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Eu sirvo a Deus com o meu homem interior. Esse homem interior é o espírito, é a parte da fé. Então Deus, ele quer que eu e você venhamos desenvolver um entendimento de que Deus criou você para evoluir. Para evoluir. Cada um na sua proporção, cada um na sua dimensão, cada um na sua área, cada um com o seu potencial, mas evoluir. E muitas das vezes nós estamos estagnados, nós estamos esperando Deus fazer as coisas, nós estamos esperando Deus agir, enquanto Deus diz: olha, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai, sujeitai. Eu estava vendo aqui o significado dessas duas palavras. Sujeitar é trazer algo a uma submissão, submeter, estar sob a sua submissão. Bom, e agora? Agora você domina, governa, administra, faça acontecer. Então Deus nos chamou para viver um nível de vida em crescimento dentro desses parâmetros aqui, dentro desses pontos estabelecidos. Nós somos a imagem dele. Deus nos abençoou
você é um abençoado. Você não vai ser abençoado quando a bênção ABC chegar na sua vida. Ah, fulano é abençoado porque ele conquistou isso e aquilo outro. Não! Ele conquistou porque ele é um abençoado. Ele não vai ser abençoado quando ele conquistar. O ser abençoado independe daquilo que você possui no momento. O ser abençoado é um decreto do próprio Deus para mim e para você. Foi Deus que estabeleceu. Ó, eu crio você, criei você e agora eu te abençoo. Eu libero sobre você a minha palavra de bênção. Então, são estados de entendimento. E a vida do ser humano, ela depende daquilo que ele entende. A forma que você entende as coisas será a sua vida. Antes de você conquistar algo, primeiro aquilo tem que ser conquistado dentro de você. Jesus falou 5 vezes, esse versículo que eu já citei aqui inúmeras vezes. Jesus falou 5 vezes esse versículo nos evangelhos: ao que tem se lhe dará, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, ele estava falando sobre a revelação do reino. Você recebeu a revelação do reino de Deus? Você recebeu a revelação dessa palavra aqui? Então lhe será dado a bênção. Você entendeu que você é um abençoado? Entendi. Então eu tenho a bênção. Opa, ao que tem se lhe dará. Mas eu não tenho a revelação, então vai perder de repente até o que tem. Não que Deus vai tirar nada de ninguém, mas por falta do entendimento, perdemos as coisas, perdemos oportunidade, perdemos o tempo, perdemos a vida. Passa a vida e a gente não evolui dentro daquilo que poderia evoluir. E evolução é muito pessoal. Não pensa aqui que eu estou falando de coisas grandiosas somente. Não. Evolução é você sair daqui e caminhar. Eu evoluí, eu andei. Ah, mas tem alguém que andou muito mais que eu. Amém, parabéns para ele. Aí tem outro que já andou muito mais. São os corredores aí. Cada um bate recorde, corre mais que o outro, amém. Mas são corredores, são conquistadores. Seja medalha de prata, de bronze, de ouro. Então, evolução. Eu preciso ter enraizado no meu espírito, no homem interior, o desejo de evoluir. E isso não é uma questão de coisas que vão acontecer no meu externo. Não. Primeiro tem que acontecer no meu interior. Se você não decidir dentro de você e não entender o que Deus falou a teu respeito, você não captou. Então você não tem, e não lhe será dado. Ao que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é a revelação de Deus, amado. Eu já preguei sobre esses 5 versículos aqui, que fala sobre esse assunto da revelação do reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Jesus trouxe o céu para a terra, irmão. Esse mundo estava um caos. Deus mandou lá a lei para refrear o pecado. Não era para salvar o homem, porque o homem não tinha capacidade de seguir aquela lei. A lei era muito superior à capacidade humana. A lei é perfeita, diz a Bíblia. A lei é perfeita e o homem imperfeito. Então Deus mandou uma lei para mostrar ao homem o pecado, para que ele precisasse entender, que ele entendesse que ele precisava de um Salvador, de alguém que
morresse por ele, e a promessa já tinha sido feita, mas nesse intervalo veio a lei. Em nenhum lugar da Bíblia estava prometido lei. Abraão não prometeu lei. Lá em Gênesis Deus não prometeu lei, mas em Moisés Deus mandou a lei. Para quê? Para mostrar ao homem que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a glória de Deus chegou. Chegou a glória de Deus. Não vai chegar, já chegou. A glória de Deus é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo no seu interior. O reino está estabelecido dentro de você, e de repente não nos damos conta. Esse reino espiritual, mas ele se manifesta fisicamente, ele externa as coisas. Ele é espiritual, ele é interior, o domínio de Deus, mas através desse domínio de Deus, que ele nos abençoou, e essa palavra se repete, hein? Em Efésios 1:3. Efésios 1:3. Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa bênção de Gênesis, que ele deu a Adão e Eva, agora nós recebemos ela em Cristo. É muito mais além. Muito mais além. Então, eu não serei um abençoado. Não importa o que aconteça na minha vida. Se deu certo aquilo, se não deu certo, se eu ainda não consegui, eu sou um abençoado. É como um nome. Eu posso mudar de nação, mas o meu nome vai prevalecer. Ele vai permanecer. Eu vou continuar tendo o mesmo nome. Existe um registro. O meu nome é esse, aqui em qualquer outro país do mundo. Então, a bênção de Deus na minha vida independe das circunstâncias. É isso que nós temos que encarnar. Eu sou um abençoado. A maldição não faz parte da minha vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Olha só que palavra, irmão. Então a Bíblia, ela não funciona para aqueles que têm conhecimento dela. Não é isso. A Bíblia não funciona apenas no nível de conhecimento. Conhecimento é intelectualidade, é capacidade intelectual, é mente. Essa palavra tem que encarnar em você, e ela só vai encarnar em você se você a proferir, se você aceitar ela e dizer: se Deus falou que eu sou um abençoado, a partir de hoje eu sou um abençoado. E você não fique preocupado, faça o que você tem que fazer, que as bênçãos vão correr atrás de você, porque você é o abençoado. É assim que funciona, não tem uma metodologia, não, é você receber a palavra de Deus no seu espírito, deixar ela fazer o trabalho que ela foi designada a fazer, que é despertar a sua fé. Efésios, que eu já li, que eu já falei, 1:3, porque Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, eu sou um abençoado. Em Cristo eu já estou abençoado. Sejam produtivos. Eu preciso ser produtivo. Em quê? Rapaz, desenvolva a sua produtividade. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Faça além do que te mandar. Além. Você só vai crescer aonde você trabalha se você fizer além do que os demais fazem. Porque se você fizer igual ou menos, você vai ser mais um no meio da multidão. E o patrão está de olho, o gerente está de olho, observando, falar: pô, esse camarada aí,
eu posso contar com ele. Ele é bom. Eu vou diferenciar ele aqui, vou fazer ele crescer. Ele vai evoluir, porque ele faz as coisas acontecerem. Então, sede fértil, resolva problemas. Problemas são feitos para você resolver. Os problemas são feitos para a gente resolver. Não é problema que você arruma. Não me arrume problema. Evite arrumar problema. Mas problemas virão. Problemas sadios. E alguns que você não arrumou, mas veio também, que não te traz benefício, resolva eles. Isso é um treinamento. Já pensou se eu nunca tivesse resolvido o problema na minha vida? Eu não seria um adulto com experiência. Você não seria um adulto com a experiência que você tem hoje. Então nós só temos a experiência que temos porque nós fomos solucionadores de problemas. Torno a dizer, não me arrume problema. Quem vive arrumando problema vai ter dor de cabeça. Não é isso. Você não deve arrumar problema, mas os problemas virão na vida das pessoas bem-sucedidas. As pessoas que desenvolvem terão problemas. Se você comprar uma boa casa, rapaz, todo ano você vai ter que fazer reparo daqui, reparo dali, conservar sua casa, pintar, ajeitar, tal. Você vai ter que resolver, ó. Os irmãos estão lá, ajeitando o banheiro das mulheres, acho que já terminaram já. Estava com vazamento ali, já terminou, né, Brito? Obrigado. O banheiro das mulheres com vazamento, tá? Já trocaram o reparo lá. Ah, mas se a gente não quiser muito problema assim com o banheiro, faz o seguinte, bota só um banheiro para cada um, né? Ali tem dois. Aí isola um banheiro da mulher, senão vai ter muito problema. Nós precisamos de uma igreja maior ainda. Mas aí nós vamos gastar mais energia, vamos ter que comprar mais lâmpada, vamos ter que ter mais ar-condicionado, e assim vai. Vamos ter mais problemas. Quanto mais evoluímos, mais problemas temos. Mais problemas que vão gerar alegria. Problemas úteis. Problemas que vai gerar fertilidade, produtividade. Ou você acha que os grandes empresários não têm grandes problemas? Eles têm muitos problemas, mas eles não desistem dos problemas, porque os problemas que eles têm vão gerar mais produtividade. Cresce a fazenda, está escrito lá em Provérbio. Cresce a fazenda, cresce os que comem. Cresceu a fazenda, cresce os que comem. Ah, mas eu quero ter uma fazenda pequena, porque senão vai ter muito funcionário. Então você vai ficar estagnado. Fica só com as cabecinhas de gado lá, umas ovelhinhas e tchau. Mas se você quiser crescer a fazenda, vai ter mais funcionário. E aí vai ter mais gente para comer. Vai ter mais pagamento. Vai ter que gastar mais com funcionário. Mas os funcionários vão te dar mais produtividade. Então a vida é assim. Eu preciso desejar crescer. Como é que está a sua saúde? Você já parou para pensar nisso? Ou você vai parar para pensar quando você estiver mal? Como é que está a sua saúde? Você está cuidando da sua saúde? Não, quem me dá saúde é Deus. Eu digo do seu corpo. Quem dá saúde é Deus. A gente fala sempre isso aqui, e é verdade. Saúde quem dá é Deus. Mas o cuidado eu tenho com o meu corpo. Meu corpo é uma máquina. Seu corpo é uma máquina. Você já quebrou alguma vez? Eu quebrei esse braço aqui, estalou aqui. Fiquei 45 dias com o braço engessado. Essa foi a minha experiência, você teve a sua. Depois dos 45 dias eu não aguentava pegar um copo na mão. É assim. Por quê? Porque os músculos, os nervos estão paralisados. Eles estão infrutíferos, impotentes. E você não consegue, porque ele está paralisado. Então uma coisa paralisada, ela enfraquece. Se você ficar paralisado na sua vida, seja qual for a área, vai enfraquecer aquela área. Como é que está seu casamento? Como é que está seu casamento? Nós ainda não fomos para o céu, não. Ainda iremos para o céu. Por enquanto o reino está sendo aqui na terra. Como é que está seu casamento? Declare isso. Essa bênção de Deus aqui abrange tudo. Eu sou um abençoado na minha vida
familiar, sentimental. Não, mas está dando tudo errado. Eu sou um abençoado. Declare isso, profetize isso. O diabo tem que ouvir a tua voz, o mundo espiritual tem que ouvir a tua voz. Você tem que gerar manifestações na sua vida, atrair, na verdade. Você tem que atrair a bênção de Deus na sua vida com palavras. Então, o desejo de Deus é sempre nessa linha. Você pode perceber: vontade boa, agradável e perfeita. Deus não tem nada de ruim para mim. Os problemas que passamos nessa vida não é vontade de Deus, é problemas do mundo. É o mundo que causa, são as aflições do mundo. Nós somos cidadão do céu, vivendo ainda numa terra estranha. Uma terra estranha. Os habitantes são amalequitas, jebuseus, heteus, cananeus. São gigantes. Gente que dá trabalho. Você já se deparou com gente que dá trabalho? Gente complicada? Então, e nós estamos aqui nessa terra ainda. Estamos aqui, ó. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede simples como a pomba, mas prudente igual uma serpente. Ou seja, ó, atenta, esperta. Os conquistadores são espertos, têm visão, simples como a pomba e prudente igual uma serpente. Então nós vamos discorrer aqui, ó. Se multipliquem, sejam férteis e se multipliquem. Encha a terra, não é desvaziar, é encher, não é subtrair, é multiplicar. Em tudo que você for fazer, deve haver multiplicação. Você não pode ser uma pessoa que aonde você chega, a subtração, diminui a produtividade, diminui a paz, diminui a alegria, diminui, não. Aonde eu e você chegarmos, aonde nós habitarmos, tem que multiplicar a bênção de Deus. Então essa linha de visão divina aqui, ela não abre mão que eu seja uma pessoa estagnada, que eu não tenha fertilidade, que eu não produza. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer coisas que sejam úteis, eu tenho que fazer. Ontem eu estava lá em casa, olhei para umas lâmpadas que estavam lá, falei, rapaz, tem que trocar essas lâmpadas. Já fui lá na Madesul, já comprei lâmpada, comprei um soquetezinho e tal, e vai eu. Subi na cadeira, troquei a lâmpada lá, clareou, tal, iluminou, ainda está faltando uma lá que eu vou trocar. Aí eu perguntei para a rainha do lar, né? Ficou bom, meu amor? Meu bem, ficou lindo. Produtividade. Rapaz, eu já ganhei ponto ali. Entendeu? Já ganhei ponto. Então, produzir. Precisamos produzir, seja o que for, irmão. Quem limpa a piscina lá em casa sou eu. Eu limpo piscina lá para a filha tomar banho, para genro, para neto, para todo mundo tomar banho. Mas eu limpo porque me dá prazer de limpar. Eu tenho prazer de limpar. Até porque estou ali fazendo um exercício ali e tal. E estou limpando a piscina e dá trabalho, o negócio é duro. Não é mole não. Limpar e mantê-la limpinha dá trabalho. Mas eu limpo aquela piscina sozinho. Pelo menos umas 2 vezes por mês eu dou uma limpeza boa nela. E as outras são mais suaves. Produtividade. Deus não tem prazer na alma que retrocede, no preguiçoso. Provérbio fala muito da preguiça, né? Do preguiçoso. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Já pensou? A voz de Deus soar assim: Rogério, sim senhor, vai lá conversar com a formiga, seu preguiçoso. Rapaz, dá vontade do cara se enforcar, não dá não? Fala, eu vou me matar, porque se Deus está me chamando de preguiçoso, rapaz, eu devo ser bem preguiçoso mesmo. Então Deus quer que eu seja produtivo. Se Ele manda até conversar com a formiga,
recebeu o exemplo da formiga lá que trabalha, né? Formiguinha, você não vê formiga parada, já viu formiga parada? Rapaz, dificilmente você vê formiga parada, quando está parada, está morta. Ela só fica andando, né? Para lá e para cá. Formiga, é um formigueiro. Rapaz, elas estão ali, entre elas ali, elas não param. Que negócio é esse? Se multipliquem, enche a terra, encher a terra. Nós podemos levar essa palavra lá para João 10:10, irmão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Encha a terra, é abundância. Eu quero abundância de ser humano, abundância. Fala com Deus, Ele mandou multiplicar, amigo. Mas já multiplicou, pastor. Ele mandou multiplicar. O mundo está aí, porque Deus que mandou e deu a condição para multiplicar. Só que tem que ser da maneira certa, amém? Não pode multiplicar de maneira errada, senão dá problema sério. Tudo que se faz de maneira errada dá problema. Sujeitai-a, submeter. Abra aí a sua Bíblia, Lucas 10:19. Lucas 10:19. Mateus, Marcos, Lucas 10:19. Dominar, autoridade. Eis aí, vos dei autoridade, vos dei capacidade de dominar, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, amado, essa palavra aqui é uma palavra para você meditar. Meditar. Capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 de Gênesis. Medita nela. Tira proveito dessa palavra da ordem divina para a sua vida. Pega essa palavra e confesse ela. Esse é o plano de Deus. Agora nós vamos aqui para finalizar, porque nós vamos orar. 1 João 4,17. 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João 4,17. Abre aí. 1 João 4,17. Olha o que está escrito aqui, irmão. Olha o que está escrito aqui. Você precisa entender essas palavras que nós falamos aqui de uma maneira inteligente. Quando eu falo assim, nós somos deuses. Já falei várias vezes essa palavra aqui, com letra minúscula. Não é deuses no sentido de adoração, mas deuses porque Jesus chamou aqueles que são filhos de Deus de deuses. Jesus não ia chamar os filhos de Deus de cachorro, de gato. Filhos de Deus são deuses com letra minúscula. Por quê? Porque eu pareço com o papai. Ele me fez a sua imagem e semelhança. Somos a imagem dele, a representação dele. Então aqui no versículo 17 do capítulo 4 de 1 João, próximo de Apocalipse, são as cartas. Olha o que está escrito aqui: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, nós somos neste mundo. Como assim? Nós somos discípulos de Jesus, irmão. Nós parecemos com Jesus. O Espírito que está em nós é o Espírito de Jesus. A vida de Deus está em nós, e não é o fôlego, não. É a vida eterna de Deus foi implantada no nosso espírito. Vida eterna para viver com Deus a eternidade. Essa vida de Deus eterna foi implantada em nós. Nós temos a vida eterna em nós. Nós não vamos ter a vida eterna, nós já temos ela. Assim como nós já somos abençoados, não seremos, nós já possuímos a vida eterna em nós. O que é a vida eterna? O Espírito eterno. Espírito não morre, é o Espírito Santo, é o Espírito do Deus eterno está em nós. O que é o Espírito de Deus? A eternidade.
É o DNA eterno de Deus, foi implantado em você, de filho, de herdeiro, de abençoado, de domínio, para multiplicar. Nós temos um DNA de Deus, e Deus é tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele é multiplicador, Ele é Pai, abençoador, fértil, multiplicador. Ele é aquele que enche de abundância, Ele sujeita as coisas e Ele domina. Todo poder e domínio é dado ao nosso Deus, e nós somos a imagem dEle. E eu gosto muito desse versículo aqui para a gente encerrar. Eu não vou prolongar muito aqui. Efésios 5:1. Vou fechar aqui. Efésios 5:1. Esse versículo é maravilhoso. Efésios 5:1. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, não precisa se estender muito, porque o que eu quero é que você pegue a essência da palavra, a essência da mensagem. A essência da mensagem. Deus é um Deus de evolução, e evolução é uma ordem divina para mim e para você. Amém? Que você saia daqui com essa palavra hoje. Deus te chamou para evoluir, e Ele te deu a capacidade de evoluir, de multiplicar. Ele te deu a capacidade, você tem um raciocínio. Nós somos os únicos seres na face da terra que tem a capacidade de raciocinar, de imaginar como vai ser. Puxa, aquilo que eu estou desejando, eu estou imaginando já como vai ser aquilo. Olha, eu já estou projetando aqui, puxa, vai ser assim. Estou lembrando aqui agora, eu tinha que ter guardado isso, nem sei, de repente está até dentro dos meus guardados lá, numa gaveta, e eu não sei, mas vamos ver se eu acho um dia. Eu lembro que quando nós estávamos aqui do outro lado, há mais de 15 anos atrás, a igreja era aqui do outro lado da rua, naquelas 4 portas sanfonadas que tem do outro lado ali. Esse terreno aqui era só murado, só esse muro alto aí que você está vendo aí, só tinha esse muro, mato aqui dentro. E eu peguei esse terreno para cuidar. A gente vinha para cá, brincava aqui e tal, deixava as crianças aqui também. E eu vi isso aqui com cara de igreja, os muros já tudo levantado. E eu pedi o Sandro, irmão do Anderson, naquela época era retroprojetor. Alguém sabe, o pessoal lembra aqui do retroprojetor? Aquelas lâminas de plástico, né? Que refletia na tela. Tinha um aparelho, a lâmpada, e refletia. Eu mandei ele fazer uma lâmina daquela, com o desenho. Eu fiz o desenho com ele lá, conforme o terreno aqui, retangular, a igreja com as cadeiras tudo aqui, um altar dessa altura, desse jeitinho aqui. Era isso aqui a igreja, tá? E eu botava no retroprojetor todo culto, e nós declarávamos: Senhor, aqui está a igreja. Ali naquele terreno, aqui está a igreja que eu estou apresentando para o Senhor. E isso foi inúmeras vezes que nós fizemos. E eu passava, olhava para o terreno, a gente aqui, brincava aqui, fazia coisas. E um dia eu falei: vou enterrar uma Bíblia ali, vou selar. Peguei uma Bíblia, fizemos um buraco ali, mais ou menos ali, próximo do muro, a porta lá do final. Fizemos um culto à tarde aqui e enterramos uma Bíblia, um ato profético, e declaramos: Senhor, esse lugar aqui é a tua casa, é uma igreja. Isso aqui tem que ser uma igreja, Senhor. Olha, isso aqui já está preparado para levantar e fazer uma igreja. Bom, dinheiro não tinha e nem tem para levantar um monumento desse aqui. Veio a Coca-Cola, o representante da Coca-Cola comprou o terreno, construiu tudo isso aqui, funcionou a Coca-Cola. Depois que ele construiu, funcionou aí, eu acho que uns 5 anos, 6 anos, funcionou aqui. Eu passava, olhava, falava: Senhor, nós enterramos uma Bíblia ali,
Nós fizemos um culto lá, Senhor. Nós declaramos aquele lugar, a tua casa, tá? Bom, meu irmão, eu sei, tudo tem um tempo, né? E quando eu peguei esse lugar para ele, eu falei: olha, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então teve o tempo da Coca-Cola, o senhor fique feliz com isso. Teve o tempo da Coca-Cola, agora vai ser o tempo da casa de Deus. E ele sabia do episódio que havia se passado, porque ele também foi curado. Nós oramos por ele, eu orei por ele no escritório lá da empresa, quando era lá na Ladário, e Jesus curou ele, e ele expeliu uma pedra nos rins, que estava pronto para operar lá em São Paulo. Depois de 3 dias mais ou menos que nós oramos, ele urinou a pedra, e foi até impressionante. Eu sempre conto isso porque foi realmente um ato de fé. Ele pegou uma bacia, um recipiente, levou para o banheiro da empresa, e o outro recipiente ele deixou no banheiro da casa dele, porque ele dizia para a esposa assim, falou: não, o pastor já orou por mim, já repreendeu, mandou essa pedra sair, e eu acredito, então vou urinar na bacia, porque eu quero ver a pedra sair. E ele estava urinando no banheiro da empresa, a pedra pulou. Esse homem ligou para mim na hora, num domingo, eu estava num churrasco na casa de um funcionário dele, e ele me ligou dizendo: pastor, expeli a pedra, domingo de manhã, 11 horas da manhã. Eu falei: é mesmo, mano? Amanhã eu vou aí, segunda-feira, quero ver esse negócio. Ele guardou dentro de um saquinho de veludo assim, guarda até hoje ele guarda esse negócio, e eu vi do tamanho de um caroço de feijão. Expeliu a pedra. Bom, mas isso estava no coração de alguém, e Deus viu o desejo do coração, porque o que Deus responde, irmão, não é palavra não. Palavra? Não. A palavra ela tem que estar em sintonia com o desejo do coração, e desejo não é vontade. Existe uma diferença entre desejo e vontade. Vontade é coisa que dá e passa, desejo arde, desejo sacode você, desejo faz você andar mais 1 quilômetro, mais 2 quilômetros se for necessário. Você já está morrendo, cansado, mas o desejo de alcançar aquele objetivo faz você rastejar, mas você chega lá. Isso é desejo. Desejo faz você não se render, não é vontade. Vontade, eu pensei que dava, mas não vai dar e tal, aí acabou, desistiu, foi vontade. Desejo é ardente. Aí a Bíblia diz que o desejo do justo, Deus o cumpre. Deus o cumpre. Então, amados, de tudo que nós lemos aqui, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O versículo aqui vai ler a mensagem que o apóstolo está dando aqui, mas esse aqui é o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como? Imitar. Se Deus ama, nós devemos amar. Se Deus é um Deus de multiplicação, eu preciso multiplicar. Se Deus é um Deus de domínio, eu preciso dominar. Se Deus é um Deus de poder, eu preciso ter poder. Imitai a Deus. Se Deus é um Deus que criou as coisas com palavra, eu preciso exercitar a fé através da palavra. O que vai atrair, o que vai gerar, o que vai realizar as coisas do mundo espiritual e materializar elas é palavra. Poder das palavras. Esse é o mecanismo de Deus para fazer as coisas. Então, a ordem de Deus foi dada: crescei, multiplicar, enchei a terra e dominai. O que eu vou ter que fazer? Usar a palavra. Eu vou ter que começar a usar a palavra na linha que Deus tem o seu plano. Ele quer que eu cresça, eu vou usar a palavra para crescer. Ele quer que eu seja santo, sede santo porque eu sou santo. Então eu declaro: Senhor, obrigado, porque a tua santidade está em mim. O Senhor me santifica, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu sou santo para Deus.
e eu busco me desviar do mal, mas eu não fico preocupado com o pecado. Eu não estou preocupado com o pecado. Não. Quem vive preocupado com o pecado ainda não entendeu o que é vida espiritual em Cristo. Eu já tenho um posicionamento de vida em Deus, mas preocupação em não pecar, não tenho essa preocupação. Eu não vivo preocupado. Eu não vivo preocupado com o diabo. Senão eu vou ficar preocupado com o diabo. Não, tem que estar preocupado com o diabo, porque o diabo, sabe? Porque o diabo tá, e o diabo vai te pegar. Se você ficar preocupado com o diabo, ele vai pegar você. Por quê? Porque você já está mostrando que você não tem fé suficiente para manter ele longe de você. Então é você encarnar a sua condição de filho de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu já estou aonde Deus disse que eu estou. Eu já possuo o que Deus diz que eu possuo. E assim por diante. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não serei uma nova criatura, eu já sou. A partir da minha confissão, começa a encarnar a vida de Deus em mim. Enquanto você não começa a falar, você fica só pensando: puxa, seria bom se eu fosse assim, seria bom se eu conseguisse isso, seria bom se eu alcançasse aquilo. Ah, meu Deus, tomara que aconteça. Não funciona dessa maneira. Apoderamento. Nós temos que nos apoderar da vida de Deus em nós. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É isso que Jesus falou. Caminhe como Ele, ande como Ele, fale como Ele, proceda como Ele. No máximo que comece a desenvolver sua vida, comece a desenvolver uma nova linguagem. Não tenha medo de falar. Falar não paga imposto. Não tenha medo de falar. Você deve pronunciar aquilo que Deus já pronunciou. Você deve colocar a palavra para correr ao seu favor. Isso vai gerar milagre na sua vida. Amém? Amém mesmo? Então nós vamos fazer esse negócio acontecer no mundo espiritual. E em tempo de crise, nós vamos prosperar em todas as áreas. Não vai haver preocupações na sua vida, desespero, porque maior é o que está conosco. Não vai haver miséria, pobreza, ruína, porque você vai prosperar mais ainda. A sua saúde vai multiplicar. Você vai ter mais saúde, até porque você vai passar a se policiar também, vai passar a comer o suficiente, vai passar a ter uma alimentação melhor, vai excluir algumas coisas que não prestam para você, que você sabe que não presta, né? Você é inteligente, domine sobre isso, né? Porque se você, aquilo que você não consegue dominar, vai dominar você. O que eu não domino, me domina. Se eu não dominar o diabo, ele vai me dominar. Então eu decidi dominar ele. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Domínio. Assim, olhando para baixo. O diabo está para baixo e eu estou em cima. Eu sou o dominador. Eu imito a Deus. Eu tenho um sentimento, eu tenho um desejo ardente, eu tenho uma praticidade dentro de mim de domínio sobre o mundo espiritual. Esse domínio é tremendo, irmão. Jesus provou isso, que não é só coisas espirituais não. Mestre, está dormindo. Mestre, acorda, estamos perecendo. Mar bravio, as ondas batendo. Acorda que estamos prestes a naufragar, a sucumbir. Jesus despertou. É o quê?
o mar está bravio, nós estamos afundando. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Mar, aquieta-te. Mar e vento, ondas e vento, aquieta-te. Aí eles disseram: que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar bravio lhe obedece? Ó, Andebalabassuri calabarras, de manturicai anteplas, de calabachou menergue anteplas. Audácia, irmão, audácia, audácia. Hoje eu estava contando uma história para minha sogra. Talvez para quem ouve parece que foi pouco, mas para nós foi um negócio meio cabuloso. Estava eu e Robertinho, irmão do Carlinho, filho da Cirrã, lá em cima do monte, sentado numa pedra, ele aqui, eu aqui, umas 4 horas da tarde. Já tem uns 7 anos isso, 6 anos, 7 anos. Eu abri em cima desse versículo, esse versículo: dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, dominai sobre os animais, domínio, vos dou domínio, domine. E aí começamos a meditar nesse versículo e começamos a compartilhar ali. Falei: Deus nos deu ao homem autoridade para dominar, não só no mundo espiritual, mas no mundo material, físico, natureza, tudo. Deus nos deu domínio, precisamos crescer nisso. Crescer, é uma questão de crescimento, de entendimento, segundo a necessidade, é claro. E a gente ali sentado falando disso. Muita coincidência? De repente escutamos um barulho. Olhamos para cima, uma colmeia, muita abelha voando assim, em cima da gente assim, e a gente sentado. E ali ficamos, falando com Deus ali baixinho, orando, repreendendo a abelha. A gente até riu na hora. Pastor, o Roberto falou comigo, a gente estava meditando sobre isso. Domine sobre os animais, domine sobre os peixes, sobre as aves, domine. Eis que vos dou o poder. E aí começamos: abelha, volte para o lugar que você saiu, volte lá para a sua colmeia. Em nome de Jesus nós te mandamos voltar. E ficamos sentados ali, as abelhas batiam assim, ó, na calça, a abelha posava assim. Isso durou aí uns 5 minutos. Aquela nuvem de abelha, era muita abelha. E aí a gente foi vendo que elas foram sumindo e foi se alojando numa árvore próxima, uma árvore mais ou menos daqui na parede. Aí quando a gente viu que parou, já não tinha mais abelha, levantamos, aí fui lá perto da árvore, fomos lá, uma bola assim, ó, uma bola de abelha. Ou seja, coincidência? Eu acredito que não. É Deus falando assim pra gente lá: ó, vocês não estavam meditando aí no que eu criei e na autoridade que eu dei? É isso aí, ó, é desse jeito, aprenda a dar ordem. Então foi um momento assim muito especial, e eu nunca esqueci disso. Tem uns 7, 8 anos isso. Não importa o que você necessite dominar, se é o vento, se é o diabo, se é o vírus, se é a crise econômica, não interessa. A sua palavra é uma palavra de domínio. Você precisa exercer autoridade sobre aquilo que vem de encontro a você. Você precisa imitar a Deus. Pare de ficar pedindo. Exerça a autoridade.
Deixa as petições para os bebês. Os bebês vão continuar pedindo a vida toda. Eles nunca param de pedir. Criança não para de pedir. Me dá palito, me dá balinha, me dá. É assim. Adulto não, adulto se apodera. Adulto vai lá e fala: não, é meu. Eu tomo posse, eu exerço autoridade, eu domino. Assim são os adultos. De uma maneira legal, nós precisamos entender isso. Somos filhos de Deus e representantes de Deus. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Amém? Você está disposto a viver isso? Você está disposto a exercer autoridade? A chamar os seus clientes? A atrair os seus clientes? Chegar no seu trabalho e dizer: clientes, sejam bem-vindos. A porta está aberta para vocês chegar. Declare a chegada dos seus clientes, agradeça. Pare de falar coisas que não vai atrair nada de bom, só vai neutralizar. Puxa, essa semana está ruim. Essa semana está ruim demais, hein? Puxa, acho que o diabo está trancando tudo, sabe? O diabo, estou numa luta com o diabo, meu irmão. Tem crente que vive assim a vida toda, sabia disso? Ih, estou numa luta, sabe? Uma luta com o diabo, está me dando até dor de cabeça. Então, você aqui da Sevim, você tem um manual de vitória. Se você colocar em prática aquilo que você ouve aqui, sua vida vai dar uma guinada. De dentro para fora. De dentro para fora. Tá? Muda aqui e muda lá.